Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como a história de uma única pessoa, um único paciente, pode acabar virando um avanço médico que impacta a vida de todo mundo. Pois é, essa é a grande pergunta que guia a nossa conversa. E olha, pode até parecer algo grandioso demais, né? Mas a história da medicina está cheia de exemplos assim. Casos onde a jornada de uma só pessoa abriu caminhos para descobertas que, no fim das contas, salvaram inúmeras outras vidas. Qualquer profissional de saúde que está na linha de frente sabe bem como é isso. Aquele paciente que chega com sintomas que não se encaixam em nenhum manual ou que tem uma reação a um tratamento que ninguém esperava. São momentos assim, sabe? O grande problema é que muitas vezes esse conhecimento valioso acaba se perdendo no dia a dia. E aqui está o pulo do gato. Cada um desses casos, que a gente chama na ciência de N de 1, carrega um potencial enorme. Pensa neles como se fossem faíscas. Sozinhas, elas podem até se apagar, mas com a estrutura certa, elas podem iniciar uma verdadeira fogueira de novas pesquisas e entendimentos. Ok, então como é que a gente captura essa faísca para ela não se apagar? A resposta, ou pelo menos parte dela, está num conjunto de diretrizes, um framework pensado exatamente para isso, para comunicar essas histórias vitais do jeito certo. Vamos conhecer as diretrizes CARE. CARE é a sigla em inglês para relatos de caso. E não é para pensar nisso como um monte de regras chatas, viu? É mais como uma ferramenta super poderosa. Uma estrutura que foi criada por especialistas do mundo todo para garantir que os relatos de caso sejam precisos, transparentes e, o mais importante de tudo, úteis para a comunidade médica. A missão do CARE se apoia em 3 pilares. Primeiro, a precisão, para ter certeza que a informação é confiável. Depois, a transparência, que permite que outras pessoas possam aprender com aquela experiência. E, por último, a utilidade, que é o que transforma uma simples observação numa pista valiosa para futuras pesquisas. E isso não é só uma ideia acadêmica, não, é levado muito a sério. Aqui no Brasil, por exemplo, a própria CONEP, a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, tem orientações específicas sobre como os estudos de relato de caso devem ser feitos e analisados. Isso só mostra o quanto a importância deles é reconhecida oficialmente. Certo. Mas como é que a gente transforma a experiência do consultório do dia a dia num relato bem estruturado? A boa notícia é que não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Vamos ver aqui uma forma mais simples de pensar na construção dessa narrativa. No fundo, um bom relato de caso pode ser dividido em 2 partes bem simples. A primeira é contar o que aconteceu. Essa é a história do paciente, os fatos, a narrativa. A segunda parte é explicar por que essa história importa. É aqui que a observação vira ciência, sabe? Então, para começar a contar a parte do o quê, o ponto de partida ideal é criar uma linha do tempo. Isso ajuda a organizar tudo de um jeito bem claro. Desde as primeiras queixas do paciente, passando por todo o processo de diagnóstico e tratamento, até o acompanhamento e os resultados finais. A linha do tempo é o esqueleto da história. Com essa linha do tempo como guia, fica mais fácil preencher a história com os detalhes importantes. A gente começa com as informações do paciente, claro, sempre anônimas. Depois vem as queixas, os achados dos exames, os desafios para chegar no diagnóstico, os detalhes do tratamento e, claro, os resultados, tanto os bons quanto os ruins. Depois de contar os fatos, aí sim a gente entra na análise, na parte do porquê importa. É aqui que o relato ganha peso científico, discutindo os pontos fortes e fracos da abordagem, conectando o caso com o que outros estudos já dizem, explicando por que se chegou a certas conclusões e, o mais legal, mostrando o que dá para aprender com tudo isso. E isso nos leva à grande recompensa. Por que todo esse trabalho vale a pena? Bom, o impacto de compartilhar uma única história, mas bem documentada, vai muito, muito além daquele caso individual. O alcance é gigantesco. Pensa só, pacientes podem descobrir novas opções de tratamento. Clínicos trocam ideias valiosas com colegas. Pesquisadores encontram a semente para uma nova hipótese de pesquisa. O impacto vai até para a educação médica e para a melhoria da qualidade das publicações científicas. É super importante ter isso em mente. Um relato de caso não é o ponto final, ele é o ponto de partida. É o primeiro elo da corrente, a faísca que gera hipóteses. E são essas hipóteses que depois vão ser testadas em estudos maiores, mais robustos, construindo conhecimento científico um elo de cada vez. Essa citação do Jan van den Broek resume a ideia de forma perfeita. O objetivo é ter foco, é deixar claro por que aquela observação específica é importante. Não é só contar uma história, é explicar o significado dela dentro de tudo que a gente já sabe. Então, fica aqui uma reflexão final. Para todo profissional de saúde, cada paciente é uma história. A grande questão é:
Qual será a próxima descoberta que a história de um paciente vai ajudar a desvendar? O potencial está ali todos os dias, só esperando para ser contado.